Adrien Rabiot dissera que seria preciso que ele fizesse muito mais contra a França. E foi mesmo na sua cara que Lamine Yamal dançou, primeiro para um lado, depois para o outro, antes de rematar o provável melhor gol do Euro 2024, que escancarou definitivamente o seu talento nos grandes palcos. A Espanha ganhou, está na final do torneio e Yamal, o adolescente que não tem idade para conduzir nem para beber, bateu um recorde que era do Rei Pelé. Aos 16 anos e 362 dias de vida, tornou-se o jogador mais novo de sempre a marcar em fases finais. Eu sou o Diogo Pombo, comigo a contemplarem como a Espanha se está a aproveitar do trabalho juvenil. Estão os dois do costume. Viva Rui. Viva Diogo, viva Tomás, cumprimentos a todos. Bom dia Tomás. Bom dia Diogo, um abraço a todos. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. E quase um mês depois de tudo começar, guiados pelas asas não só de Yamal como de Nico Williams, Rodri, Fabian Ruiz ou Dani Olmo, a Espanha é uma das duas melhores seleções deste europeu. Tomás, porque quase que somos obrigados a começar por ele. O Lamine Yamal é o exemplo claro de que se o talento e a capacidade já lá estão num jogador tão novo, para que então atrasar a sua explosão no futebol sénior, não é? E nos maiores palcos já agora. Completamente, é que se olharmos para o todo do jogo, é óbvio que a Espanha foi superior à França e justificou a passagem, mas na altura em que Lamine Yamal marca o golo, a Espanha estava a ter muitas dificuldades e quem sabe se não caía ali um 2-0 que até podia ter ditado a eliminação, porque depois do primeiro golo, onde os laterais espanhóis ficam muito mal na fotografia, Laporte também poderia ter feito um pouco melhor, mas como se previa, Rezos Navas teve essa dificuldade contra Mbappé. E no pós-golo a Espanha estava a ter algo como o que teve contra a Geórgia, ou seja, uma posse de bola pouco segura, a permitir muitas acelerações à seleção francesa, maus posicionamentos na transição defensiva que permitiram também a Dembélé e a Mbappé acelerar o jogo muitas vezes, com variações do lado para causar moça, e é neste contexto de jogo que Lamine Yamal marca aquele golo. Portanto, não foi num cenário de superioridade da Espanha, longe disso. A França entrou melhor na partida, descontando aquela oportunidade de Fabian Ruiz, e houve aqui uma nuance, penso eu, promovida por Luís de la Fuente, que passou por ter Lamine Yamal mais no corredor central, um pouco como Bernardo Silva fez no jogo de Portugal contra a França. E Lamine Yamal tem perfeitamente essa capacidade de ser um médio extra e trabalhar no corredor central. Aliás, parece-me que esse será o futuro do jogador, jogando mais por dentro e menos junto ao corredor direito. Neymar, não é como escreveste? Exatamente, o ídolo de Lamine Yamal é Neymar, a referência, a técnica e inspiração, digamos, embora reconheça que para ele Messi é o melhor. Aliás, aquela foto que tem circulado é absolutamente fantástica e tão aleatória que só pode impressionar quem vê aquilo. Claro que sim. E de facto Lamine Yamal foi o motor, foi o início de uma exibição segura à Espanha, como a que temos visto no resto do torneio. Depois disso, sim, os médios tomaram conta do jogo, a inteligência tática de Dani Olmo e técnica também, espetacular a forma como se desenrola o segundo golo espanhol. Mas antes de tudo houve Lamine Yamal e é absolutamente notável aquilo que fez numa meia-final. E atenção, leva neste momento uma sequência de grandes jogos contra a Alemanha primeiro, até ser substituído, e percebeu-se bem o que custou isso à seleção espanhola. Sim. E agora contra a seleção francesa. Portanto, diria que com estas duas exibições também se junta aos candidatos a melhor jogador do torneio, juntamente com Rodri e com Fabian Ruiz no lado espanhol. Rui, antes de te lançar, e já que o Tomás falou do Messi, eu antes de começarmos a gravar vi uma estatística que diz que, a contar com os últimos dois europeus e mundiais, o Yamal é, a par de Messi, o único jogador que criou mais de 15 oportunidades, fez mais de 15 remates e também mais de 15 dribles, o que atesta bem o espírito de iniciativa que ele tem, sendo tão jovem. Claramente, e eu creio que o Lamine Yamal, sem menosprezo pelos outros participantes do Campeonato da Europa, candidata-se claramente a ser a bola de ouro do torneio, que é absolutamente fabuloso, sabendo que no sábado completa 17 anos, portanto no domingo seria o presente perfeito, juntar a conquista coletiva à conquista individual, mas ainda temos tempo para lá chegar. Em relação ao Lamine Yamal, eu concordo. Aliás, quer Tomás, vimos o Europeu Sub-17 o ano passado e era fácil prever que ele rapidamente
chegaria ao primeiro patamar. Se me perguntasse, obviamente, se ia ser a estrela do próximo europeu, não acreditaria, porque acho que ainda tinha algumas coisas por limar, coisas essas que limou e melhorou substancialmente. Ou seja, o Lamine no ano passado era um jogador muito mais individualista, o que é normalíssimo, porque era muito melhor do que todos os outros. Hoje em dia é um jogador muito inteligente, sobretudo a parte do jogo em que ele percebe quando a França salta o Kanté para uma primeira pressão sobre o Rodri, que há ali espaço e ele explora esse espaço dentro do bloco adversário, acabou por ser determinante para fazer a diferença. Creio que houve muita inteligência por parte da Espanha, principalmente, e o Tomás tem toda a razão, eu creio que os primeiros 20 minutos a França acaba por fazer o jogo que lhe interessava, ou seja, uma organização defensiva muito coriácea, a dar muito pouco espaço E o gol à ajudou, seleção. o gol cedo. Exatamente, o gol cedo o ajudou, animou, culpa claramente quer do Navas, quer do Cucurella, ainda que o Laporte podia ter feito melhor na defesa do cruzamento. Aliás, se recordares, ontem falávamos dessa questão, que ia ser um bocadinho ao contrário, o Mbappé procurar o Dembélé para o Dembélé depois cruzar em direção ao segundo posto, acabou por ser a situação contrária. Foi o Dembélé que veio para dentro, foi buscar o Mbappé e o Mbappé depois foi buscar o segundo posto. Mas foi um lance muito bem gizado por parte da França, que recordo que há um minuto que eu acho que é muito importante, não sei se vocês os dois concordam comigo, que é o minuto 20, que é exatamente o minuto antes do gol do Lamine Yamal, em que eu creio que o Navas vê o cartão amarelo em falta sobre o Mbappé. Sim. E aquele momento podia ter feito a Espanha tremer mais ainda do que estava a Podia ter tremer. precipitado a França ainda mais para cima, sim. Exatamente. E o que é que acontece logo a seguir? O Lamine Yamal a inventar o espaço e a fazer um golo que é verdadeiramente magistral. E aí, ao contrário, eu creio que a França acusou o golo, a Espanha sente-se muito mais confortável e depois o 2-1 é uma jogada muito bem elaborada por parte da Espanha, capacidade para entrar dentro do corredor, atrair o adversário para dentro, capacidade para ir para fora, voltar para dentro e sobretudo nunca desistir do lance. Há a conquista de primeira, segunda bola e depois a capacidade individual do Dani Olmo, e aí eu tenho que destacar também o Dani Olmo. Eu acho que o Dani Olmo é dos jogadores a nível mundial que é mais capaz de estabelecer este tipo de diferença, e apesar de adorar o Pedri e continuar a achar o Pedri um 8 absolutamente fabuloso, eu creio que o Dani Olmo tem mais perfil de 10 na seleção do De La Fuente. E faz mais diferença no jogo, acima de tudo. É isso mesmo. Juntando-me, obviamente, ao elogio a Pedri. Como é óbvio. Tomás, mais do que os muitos grandes jogadores que a Espanha tem, o facto de eles irem à final, independentemente de ganharem ou não, a ida deles é a confirmação de que ter uma ideia clara de jogo coletivo e montar esse jogo para arriscar a ganhar é o que faz melhor ao futebol hoje em dia e sempre. Sim, sem dúvida. Repare-se que só quando surge uma Grécia, por exemplo, é que vem a conversa, pois os campeonatos ou as taças ganham-se de trás para a frente, porque quando é ao contrário, raramente alguém vem com a conversa de que é com a bola e a atacar que se pode ganhar campeonato e dar espetáculo. Aquilo que acontece nesta Espanha, e enfim, tem respeitado no fundo o legado do que são os últimos 20 anos da seleção espanhola, ou 15 se preferirem, é que no fundo Luís de la Fuente vai à procura de dar conforto e de dar preponderância aos melhores jogadores desta equipa. E os melhores jogadores estão no meio campo, sobretudo Rodri e Fabián Ruiz, com a junção de Dani Olmo como um médio de características diferentes, mas também capaz de participar na circulação de bola, e depois aproveitando as qualidades dos extremos e sem medo de lhes oferecer esta possibilidade de arriscar no último terço. Houve um certo recuo contra a Alemanha e Luís de la Fuente terá aprendido com isso, até porque a gestão desta partida foi completamente diferente. Agora, depois de se colocar em vantagem, a Espanha em nenhum momento entregou a bola à França, nunca recuou como uma Inglaterra faz, por exemplo. A Espanha, na segunda parte e ao minuto 70-80, andava a trocar passes com Rodri, com Fabián, com Olmo. Deschamps ainda facilitou essa tarefa porque tirou um médio. Com mais um homem na frente, perdendo ainda mais a capacidade de pressão. Note-se que os centrais, por exemplo, que estão longe de ser grandes defesas no panorama geral do futebol europeu e mundial, não tiveram assim tanto trabalho, porque a Espanha não permitiu que a França criasse esse tipo de oportunidades. Qualquer análise ou qualquer teoria, olhando para este jogo à partida, diria que os laterais da Espanha iam sofrer, os centrais de Espanha iam sofrer. Sofreram a espaços, mas depois a equipa controlou a bola e passou a sofrer muito menos do que aquilo que sofreu anteriormente com a equipa aberta. Ou seja, no fundo é uma tentativa de ir à procura do conforto dos melhores jogadores, do conforto da equipa em geral, e isso
é um grande mérito de De La Fuente, com alguns ajustes ao longo do torneio. Por exemplo, neste jogo Dani Olmo defendeu mais à frente e Fabián Ruiz mais lado a lado com Rodri, como já tinha acontecido noutras partidas. Portanto, Verdade. não é preciso às vezes ser um selecionador absolutamente genial para fazer um excelente trabalho, e creio que De La Fuente está a fazer esse excelente trabalho e a potenciar grandes figuras desta seleção espanhola. E a própria saída, quando a França procurou pressionar mais alto, foi diferente e foi uma saída muito conseguida, ou seja, a bola a passar obviamente pelo Unai Simon e depois a entrar numa zona de meio campo para o Yamal muitas vezes vir dentro buscar a bola. Acho que foi um aspecto muito conseguido. E aí muito mérito também para Laporte, sobretudo, mas também para Nacho, na condução de bola e até no passe, aliás. Não tiveram medo, aliás, o Nacho tem um passe espetacular, verdade, exatamente, um passe vertical absolutamente espetacular. Agora, dizer também que do lado da França, eu creio que o Deschamps mudou a equipa para muito pior, ou seja, logo quando faz a primeira tripla substituição, já a aproximar-se do 4-2-4, mas ainda é um 4-2-3-1, e aí só juntando o Tchouaméni com o Camavinga, abdicando do Kanté e do Rabiot. E o Kanté estava a ser o melhor médio francês em termos de progressão e de ligações. Claramente. E a equipa sentiu logo isso, mas depois quando dá a tentativa de golpe final aos 79 minutos, eu acho que o último jogador que eu tirava naquele momento era o Dembélé, até porque o Tomás ontem disse muito bem que a principal debilidade da seleção espanhola é o jogo aéreo. A partir daí bombardearam bolas para a área e nenhuma saiu bem, até porque o jogador que do meu ponto de vista melhor cruza na seleção francesa é o Dembélé e não estava em campo, exatamente. E sobre Mbappé, cada vez tenho mais dificuldade em vê-lo no corredor central, sobretudo contra uma Espanha que não estava a dar muitos espaços de desmarcação. Tem aquela diagonal, um passe de Barcola que já agora entrou muito bem, foi um dos jogadores que ganhou o protagonismo nesta seleção francesa, mas Giroud entrou bastante tarde e não creio que a passagem de Mbappé tão para dentro tenha beneficiado o jogador, que até fez um torneio melhor fora de campo do que dentro de campo, e fora de campo há dois fatores que explicam isso. O primeiro é a forma como marcou os valores que defende, e isso é sempre de saudar numa figura importante do ponto de vista desportivo, mas que deve e pode, querendo, ter um papel também vincado na sociedade. E depois a autocrítica, que não está ao alcance de todos, não há problema nenhum, até há mais respeito em relação a Mbappé quando se diz a verdade, quando não se engana as pessoas, quando não se faz os adeptos de tolos. E há muita gente, treinadores e jogadores, que ainda não conseguiu chegar a este tipo de conclusão. Nem mais. E temos um bom exemplo por cá. E agora vem a outra meia final do europeu. A Inglaterra de Gareth Southgate, que está pela terceira vez nesta fase de torneios com o selecionador, defronta os Países Baixos de Ronald Koeman. E Rui, este é um duelo entre duas seleções que chegam a esta fase, a uma meia final, ainda com a sensação de não terem atingido o seu potencial face aos jogadores que têm. Não, então a Inglaterra, o caso é gritante. Eu creio que, apesar de tudo, ambas têm melhorado um pouco. Sobretudo no caso da Holanda, o jogador-chave é o Xavi Simons. Creio que a partir do momento em que ele passou a jogar no corredor central, com o Schouten mais com médio de equilíbrio, mas bom no passe, e o Reinders a fazer praticamente um box-to-box, a equipa acabou por evoluir. Agora, em termos de ideia, é uma ideia um bocado pobre, ou seja, muitas vezes a equipa também abdica de jogar por um corredor, ou seja, insiste em jogar entre um corredor central e um corredor. E deixa o Gakpo completamente ao abandono, sobretudo quando o Ake fixa como terceiro central. No entanto, parece-me que os Países Baixos têm uma vantagem em relação à Inglaterra. Isto pode ser altamente questionável e o Tomás pode-me questionar em relação a isso. Eu acho que há uma grande diferença entre as duas seleções, é que a Holanda tem um dos melhores guarda-redes do torneio, que é o Verbruggen, e eu não confio minimamente no Pickford. Portanto, no momento da decisão, pode haver aqui... Com o Pickford é que não se sabe. Exatamente, seja, não é fiável. Não é fiável. Pode sacar um grande jogo também. Como é óbvio, mas é exatamente esse ponto, Do lado da Inglaterra, eu acho que há muito mais qualidade individual, isso é indiscutível. Creio que a equipa beneficia do facto do Saka, do Foden e do Maino estarem a jogar sobre o mesmo corredor, ou seja, centro-direita. Veremos se é para manter. Sim. Exatamente, espero que seja para manter, obviamente. Depois há também a capacidade individual do Jude Bellingham ou do próprio Harry Kane, que ainda não apareceu ao mais alto nível neste campeonato do mundo,
mundo, deste Campeonato da Europa, para fazerem a diferença. Agora, não tenho a certeza que o processo defensivo da seleção inglesa seja altamente fiável. Vamos ver quem será o lateral esquerdo. Admito que seja o Luke Shaw, até por ter ido ontem à conferência de imprensa e ter puxado um bocadinho o saco ao selecionador, também diga-se, e neste tipo de coisas às vezes ajuda, mas a verdade é que eu também tenho uma dúvida em relação à seleção neerlandesa, que é a questão do ala direito. Eu creio que não vale a pena insistir no Bergwijn. O Bergwijn é um jogador, não vou dizer excelente porque não acho que seja excelente, mas é um bom jogador, mas é um jogador que se destaca principalmente a jogada à esquerda para o meio. Eu creio que é a oportunidade do Malen. O Malen não é um jogador particularmente consistente, mas é um jogador que dá diagonais da direita para o meio com alguma inteligência, que sabe atacar o espaço e que aí tem pode, gol. Sendo Luke Shaw, pode fragilizar o adversário. Exatamente, mas eu creio que esse pode ser um aspecto decisivo. Depois já sabemos é que se os Países Baixos estiverem em desvantagem, o Koeman vai tirar um dos dois médios, o Schouten ou o Reinders, vai colocar o Weghorst como referência ofensiva, vai colocar o Depay como segundo avançado e vai fazer regressar o Simons à direita. E aí a questão é se o Simons não fixa na direita, e acho que isso é o mais importante, e surja nas entrelinhas, porque é aí que ele claramente pode fazer a diferença e pode dar a largura, que era, por exemplo, a um jogador como o Dumfries, que será titular, ou ao Frimpong, que acabou por ir perdendo espaço ao longo da competição e que eu continuo a achar um jogador com capacidade e até, do meu ponto de vista, se calhar a melhor opção para médio ala direito na seleção dos Países Baixos. Mas, lançando a questão do Gakpo, nós sabemos que ele é esta espécie de Robben invertido que espera muito pela bola na largura, na esquerda, para depois... Analogia. Exatamente, porque ele depois procura sempre correr para dentro, encarar e rematar. Não achas que nos Países Baixos faz falta ter um jogador por perto? Pode ser o Depay ou um médio, que muitas vezes faça aquela diagonal curta do centro para a esquerda para levar um adversário com ele e abrir espaços, precisamente os espaços que o Gakpo gosta? Para finalizar. Sem dúvida, a ideia de Koeman é criar ali um triângulo com Ake como construtor, Xavi Simons na meia esquerda e Gakpo mais aberto. Isso mesmo. Se Xavi Simons conseguir de facto lançar essas rupturas, abrir espaço de diagonal para Gakpo, pode ser mais um jogo em que Gakpo tem a oportunidade de finalizar e já agora creio que é o único jogador dos Países Baixos que pode também, de certa forma, superar esta partida. A menos que Xavi Simons faça o que ainda não fez neste torneio, que não está a ser brilhante. Pode dar algo mais Xavi Simons em termos individuais. Depois há um mecanismo que a Holanda tem trabalhado, os Países Baixos, que é a variação da esquerda para a direita. E aí Dumfries é um jogador forte a atacar o segundo poste. Tecnicamente deixa a desejar, mas é forte nesse tipo de movimentos. E Luke Shaw pode ter algumas dificuldades caso Malen o consiga arrastar, depois deixando algum espaço para Dumfries romper, e se não for acompanhado pode criar essa vantagem. Diria que como está um pouco amarrado, imagino eu, veremos, porque Weghorst funciona melhor como plano B do que como plano A, no sentido em que mexer na segunda parte implica ter uma referência diária que é Weghorst e que não seria Memphis, por exemplo, invertendo a lógica que tem seguido. Agora, creio que é um jogo entre um selecionador conservador e um selecionador mais disposto a assumir riscos, sendo que há aqui um fator, e falámos disso depois do jogo dos quartos de final, que pode dar algum favoritismo à Inglaterra, que é a questão defensiva. A Inglaterra não comete muitos erros, pelo menos não tem cometido muitos erros ao longo do torneio, não oferece tantas oportunidades quanto isso ao adversário, e isto é o contrário do que vemos nos Países Baixos. Não é muito complicado, pelo menos não tem sido, criar oportunidades, fazer golo a esta equipa dos Países Baixos, porque há Verbruggen, mas um Van Dijk, por exemplo, não muito tem mostrado um pouco a solidez necessária para ser o patrão da equipa. Aliás, De Vrij, que nem sequer é um jogador muito habituado à linha de 4, não está a fazer um pior torneio, aliás, está a ser mais consistente do que Van Dijk. O lado de Dumfries também comete alguns erros, por isso vamos ver se a Inglaterra não pode ter aqui um jogo em que ataca pouco, mas chega ao golo, ao contrário dos Países Baixos, que se calhar vão ter mais preponderância ofensiva, mas sofrendo mais para criar oportunidades. Agora, aquilo que me parece é que o Southgate, se chegar cedo à vantagem, não deve desistir do jogo, porque depois leva com o Weghorst e tudo pode acontecer. Provavelmente vai acontecer. Exatamente, claro que vai, já estava a antecipar, não é? Nós amanhã cá estaremos para embrulhar tudo isto e falarmos um bocadinho já da final do próximo domingo. Este foi mais um episódio do No Princípio Era a Bola. Muito obrigado por nos ouvirem desse lado. Amanhã cá estaremos. Um abraço e obrigado. Um abraço a todos. Até amanhã. E a sonoplastia é do João Luís Amorim. Importantíssimo.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.